Questão número 6. Uma ovelha gerada na Inglaterra, Tracy, tinha incorporado em um de seus cromossomos o gene para a enzima antitripsina humana. Tratava-se, portanto, de um transgênico, né? Ela tinha um gene humano, ou seja, a tripsina é uma enzima digestiva. Ela tinha um gene para antitripsina, possivelmente para produzir antitripsina, para... devia ser um teste, né? Um teste de transgenia. Mas, como eu falei, existem organismos que produzem hormônios humanos, enzimas humanas. Geralmente são as bactérias que são utilizadas. Porque é mais fácil, né? Você faz um bioreator com um monte de bactéria lá dentro que produz GH, growth hormone, né? Hormônio do crescimento, produz insulina, outros hormônios peptídicos, né? Não esteroidais, né? Porque o esteroidal ele é outra síntese. Tá bom? Questão 7. Suponha que uma molécula circular de DNA tenha sido fragmentada em 4 pontos, sítios de corte, por uma endonuclease de restrição ou enzima de restrição. O fragmento maior tinha 62 nucleotídeos, o menor 12. Os outros fragmentos tinham o mesmo tamanho, 40 nucleotídeos. Quantas faixas seriam obtidas em uma eletroforese desses fragmentos? E qual deles seria o mais veloz na corrida eletroforética? Vai! Bom, então voltando ao que a gente falou anteriormente, você tem um fragmento de 62 nucleotídeos, ele é mais pesado. Um fragmento de 12 nucleotídeos, bem levinho. E outros fragmentos de 40 nucleotídeos. Ele nem falou tanto de fragmentos, falou outros. Por que ele falou outros? Porque eles vão estar tudo no mesmo peso, eles vão chegar tudo no mesmo lugar junto. Entenderam? Então, quantas faixas nós teremos? 3 faixas. Uma faixa de 62 nucleotídeos, do fragmento mais pesado, vai ficar atrás, porque ela vai ser carregada lentamente, né? Então penso que a tela aí é a placa de eletroforese. A de 62 vai ser carregada lentamente, porque ela é pesada. A de 40 é um pouco mais rápido. E a de 12, uou! Quando eu desligar a corrente de eletroforese, ela vai estar aqui na frente. A de 40 aqui no meio e a de 62 aqui atrás. Tá bom? Então qual que vai ser a mais rápida? A de 12. Vamos lá para as questões do vestibular agora. Página 96. 1. O FRN, Federal do Rio Grande do Norte. As técnicas de engenharia genética possibilitaram a produção de grandes quantidades de insulina por bactérias que receberam um gene humano para esse hormônio, que é um hormônio peptídico, ou seja, é um hormônio de aminoácidos, é uma proteína, é uma sequência de aminoácidos. O GH também é um hormônio peptídico. Alguns neurotransmissores também são hormônios peptídicos, certo? Não esteroidais. Mas o que é esteroidal? Esteroidal é o hormônio que deriva do colesterol, é o hormônio oleoso, o hormônio lipídico. Testosterona, estrógeno, progesterona são exemplos de hormônios esteroidais. Tal feito só foi possível pelo emprego das enzimas de restrição, que agem cortando o DNA da bactéria, humano, enfim, em pontos específicos. Então a enzima de restrição ela corta DNA em ponto específico.
seja lá qual DNA, viu, pessoal? Seja de vírus, de bactéria, de humano, de planta. Se isolando a endonuclease, a enzima de restrição, e aplicando numa quantidade de DNA que você tenha, você vai obter os fragmentos, entendeu? Seja de qual espécie você esteja falando aí. É porque aí na D tá falando, cortando DNA da bactéria em pontos específicos. Então é DNA de qualquer espécie. Qual que é a ideia da enzima de restrição? Cortar DNA em pontos específicos, em sequências específicas de nucleotídeos. Então ela corta, então ela deixa esse encaixe livre aqui, né? Ó. E aí quando você encontrar outro trecho que foi cortado pela mesma enzima de restrição, eles são compatíveis. E aí você, a ligase vem e plim, pronto. Juntou os dois trechos, tem um DNA recombinante. DNA recombinante, que é o resultado do DNA original mais um gene de outra espécie, formando um transgênico, um organismo transgênico. 2. O FRR. Com relação a organismos transgênicos, a alternativa correta é C. Possuem parte da informação gênica de outro ser vivo. Veja bem, transgênico ele tem um gene de outra espécie, de outro ser vivo. E outro ser vivo aí que ele colocou seria outra espécie, tá bom? O FAO 3. A tecnologia do DNA recombinante tem produzido uma série de avanços no setor agropecuário brasileiro. A inserção de um gene da bactéria Bacillus thuringiensis em algumas variedades de plantas, por exemplo, as torna resistentes a certas pragas. Sobre essas tecnologias, é correto afirmar? Pessoal, no Brasil, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa em agropecuária, produziu o milho BT. Por que BT? De Bacillus thuringiensis. BT. Esse novo gene no milho faz com que ele produza uma toxina que vai atuar na lagarta do milho. E aí ela morre. Então você tem uma incidência menor de lagartas. Não é que some, viu, pessoal, a lagarta. E tem uma série de condições do plantio disso aí também. Por exemplo, quando você planta o milho transgênico, BT, você tem que plantar pelo menos 10% de milho convencional junto. Para as lagartas, então você faz lá um cantinho, um quadradinho ali na sua plantação de milho normal. Eu não sabia disso, mas aí eu trabalho numa escola agrícola e aí o professor formado em agronomia, né, tava me falando isso aí. O agrônomo lá tava me falando que a gente faz um cultivar transgênico, mas a gente tem que deixar um quadradinho ali de milho convencional. Por quê? Porque a lagarta vai experimentar o milho transgênico e vai preferir o convencional. Então, para elas migrarem tudo lá para o convencional. Então é tipo um sacrifício, né? Que é um tributo que é pago para a lagarta, né? E mesmo assim, uma pequena parcela dos milho transgênico, BT, ainda sofre herbivoria. Mas enfim, a ideia é essa. Essa toxina para o humano ela é inerte, a princípio, né? O que os estudos têm indicado é que ela é inerte, então que é um alimento seguro. Mas eu procuro sempre consumir o que não é transgênico, né? A resistência de uma planta... letra C, a resposta correta. A resistência de uma planta transgênica a uma praga se deve à ação do produto do gene inserido na planta, e não à presença do gene em si. Então, esse gene vai fazer com que o milho produza uma toxina
que é desagradável para a lagarta. Ela vai procurar o milho convencional para ela comer. E algumas até morrem. Ele torna-se até tóxico para essas lagartas. 4. O FMS. O FSM. Bioma é uma região com o mesmo tipo de clima. Possui plantas e animais característicos. Mas bioma, nós temos bioma e ecossistema. Então, bioma é uma região grande, é um domínio morfoclimático. Então, morfo de forma dos seres vivos, principalmente dos vegetais, que dão forma a uma paisagem. Climático, ou seja, ele tem um clima, uma pluviometria, uma temperatura média, uma flutuação de temperatura, né, ao longo do ano, similar. Então, do grande domínio morfoclimático. Dentro do bioma tem os ecossistemas. Por exemplo, vamos falar aqui da nossa região. Nós somos uma região de Cerrado e Mata Atlântica, né? Então vamos falar do Cerrado. O Cerrado ele é um grande domínio morfoclimático. Tem árvores tortas, espalhadas, às vezes presença de gramínea. Isso é o jeitão geral dele. Mas dentro do Cerrado eu tenho o Cerradão, que é um cerrado florestal. Eu tenho o cerrado propriamente dito, ou cerrado stricto sensu, que é aquela savana, as árvores são espalhadas, tortuosas, e eu tenho os campos cerrados, que são campos. Tudo isso dentro do mesmo bioma, o bioma cerrado. Então eu tenho 3 fisionomias diferentes. A gente pode falar 3 ecossistemas diferentes. Tá bom? Então bioma é esse algo maior, ecossistema é algo menor, vamos dizer assim. Mas continuando aqui, como a interferência do homem na natureza é constante, os cientistas criaram uma nova espécie de mosquito da malária modificado geneticamente para não transmitir essa doença e o introduziram na Amazônia. Então é correto afirmar que transgenia significa a inserção de um gene de uma espécie diferente em outra espécie. Isso a gente já tinha visto. Então, pessoal, já foi feito mosquito transgênico da dengue também, que ia acasalar, ia tornar a próxima geração infértil, então ia dar uma reduzida no mosquito da dengue. Aqui em casa continua cheio de mosquito, mas eu nunca tive dengue, graças a Deus.